Olá, tudo bem? Bem, bem-vindos aí ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é direito constitucional. E para contar para a gente mais sobre isso, nós vamos conversar com o professor Erival Oliveira, que é professor de direito constitucional. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professor, a gente estava falando aí de um momento de mudança, obrigado ao senhor por participar. Nós estamos falando de um momento de mudança, né, na legislação, principalmente, e está se discutindo muito a Constituição, né, emendas, medidas provisórias. O que pode ser feito nesse momento? Quais são as mudanças que estão acontecendo nesse momento, que são mais visíveis, na opinião do senhor, e que são mais urgentes para serem discutidas? Bom, bom dia a todos, ou boa tarde, ou à noite, quem for assistir no horário que for ao ar. É um privilégio, uma honra participar desse programa. Temos uma situação diferenciada, né? Essa crise, essa pandemia afetou todos nós, o Brasil inteiro. O que nós vemos, às vezes, é um excesso de um lado ou para o outro com relação a restrições de liberdades. As medidas provisórias estão sendo editadas, algumas estão sendo rejeitadas, e a gente fica numa inconstância, né? Até que ponto o poder legislativo está, de modo efetivo, dando resposta à situação que nós encontramos. Ao que parece, existe um excesso de atuação do judiciário, interferindo, inclusive, na questão da governabilidade. Isso é um fator muito triste, é um ativismo judicial exacerbado, a ponto de você não sabe quem, hoje em dia, aliás, o Supremo disse que, hoje em dia, a União não precisa dar diretrizes para os estados e municípios com relação à pandemia e ao transporte interestadual e intermunicipal. Aí, se não tem uma diretriz vindo do governo federal, cada estado vai agir do jeito que quiser e cada município também. As MPs são editadas porque tem relevância e urgência em alguns assuntos. E, ao que parece, algumas MPs foram rejeitadas, e algumas importantes, inclusive, antes da pandemia, aquela questão da carteira digital para beneficiar os estudantes. Outras MPs também interessantes também foram rejeitadas por conveniência do Poder Legislativo demonstrar poder para o Poder Executivo. Então, nós estamos aí numa situação complicada, uma pandemia, os poderes não estão se entendendo, o governo federal, às vezes, o presidente, às vezes, passa um pouco do limite quando vai dar entrevista diariamente para os repórteres, e a gente fica numa sinuca de bico, né? O que a gente pede para as pessoas, e aproveitando a audiência de vocês, é que evitem sair, se sair, use máscara, tenha lá o álcool gel para você se proteger, e vamos aguardar. A perspectiva parece que é boa, né? O nosso agronegócio está se mantendo bem, as exportações estão sendo ajudando a nossa balança comercial, o dólar está alto, mas... Não sei se o senhor viu, não sei se o senhor viu, professor, as exportações bateram recorde, né? As exportações estão batendo recorde, né? Para atender, principalmente o mercado chinês que está retomando, né? E é uma coisa interessante, o agronegócio é a nossa... nosso ponto de equilíbrio, de avanço na economia, é a nossa locomotiva há muito tempo, o agronegócio não parou, o setor de transportes de alimentos não parou, os mercados não pararam, quer dizer, a gente está dando uma resposta adequada. E que às vezes as pessoas não entendem que o nosso país é um país continental, gente. Então não dá para você aplicar aquilo que você fez em países menores, Alemanha, Espanha, França, Portugal, num país continental. São 5.570 municípios. Vai ter município que a Covid não vai chegar. E, às vezes, nós temos que ver os interesses, né? Até que ponto vale a pena investir maciçamente em algo que é sazonal. Se você lembrar da SARS, a SARS demorou 6 meses, depois sumiu. A Covid, a tendência é as pessoas terem a imunidade, alguns vão falecer, infelizmente, e se nós pegarmos do ponto de vista matemático, são 212 milhões de habitantes no Brasil. E lembra do Carnaval? O Carnaval o pessoal estimulou aqui em São Paulo, 15 milhões no Carnaval de rua. É óbvio que o epicentro da Covid vai ser aqui em São Paulo. Óbvio. 15 milhões já tinham a informação da gripe, né, da Covid. Detalhe, a própria China demorou para dar informações adequadas. É óbvio, né? Do ponto de vista positivo, as universidades estão conversando para buscar uma vacina para a gente se proteger. Só vai ficar seguro mesmo quando tivermos a vacina. Algumas pessoas são autoimunes, e aí é Charles Darwin, né? Alguns vão morrer, alguns vão viver. É questão de sobrevivência. Então, se você for cauteloso, você vai sobreviver. É lógico que você não deve agora ir por causa de uma unha encravada no hospital. Você pode pegar alguma coisa.
Além disso, temos Agora, vários professor, fatores. Pois é não? bom ressaltar, cada vida é importante, né? Porque essa Sim, pessoa que morrer pode ser um parente seu, pode ser sua mãe, seu sim, pai, sua esposa. sim. Enfim, é importante que a gente tenha menos baixas possíveis, né? Nesse momento. E como, professor, como que fica a Constituição? Porque a Constituição foi feita lá em 1988, é lógico que ela é uma excelente Constituição, mas ela não previa uma situação como essa. Né? O que precisa ser adaptado nesse momento, em termos constitucionais, nessa Constituição de 88? Será preciso fazer mudanças significativas? Na verdade, ela até previu. Se você pensar em um Estado-membro, é possível uma intervenção federal para você regular a situação para, de algum modo, minimizar o impacto de uma pandemia. Avançou, você tem o estado de defesa. Avançou, você tem o estado de sítio. Só que são situações constritivas, violentas, com relação ao direito de ir e vir, por exemplo, comunicações. E lógico, num país como o nosso, isso não seria bem-vindo, inclusive, pela imprensa. Imagine o presidente da República vai decretar o estado de defesa. Ele pode fazer isso. Vai consultar os conselhos da República e Defesa Nacional, vamos decretar. E agora eu vou estabelecer restrições às comunicações. Pode ser, estado de sítio também pode ser decretado. Mas observe, a situação nossa, se nós pensarmos no mundo, e não é questão de você ser muito conivente com a posição do governo. O governo está agindo adequadamente, não tá incorreto. É que o pessoal gosta de criticar. Os governos estaduais, alguns deles agora começaram a obrigar máscara, que já era necessário anteriormente. E ninguém sabe a receita lógica para sair de uma pandemia começa rapidamente. Mas criticar é fácil. Temos que enaltecer o trabalho dos médicos, os enfermeiros, o pessoal que está na linha de frente, os lixeiros, os farmacêuticos, as pessoas que estão na linha de frente trabalhando. Agora, não tem resposta rápida. Não vai ter, e é só, lógico, né? Vocês têm o papel de informar os telespectadores. A gente tem que pensar, opa, temos pessoas que estão se curando, ok? Novamente, a questão numérica. Se nós pegarmos, vamos para números, né? Quantos homicídios ocorreram no ano passado? Por conta da Covid, vai ter um decréscimo de homicídios, de estupros, de roubos. Então, se você colocar na balança, a pandemia, de algum modo, vai minimizar impactos em outros locais da sociedade. Menos homicídios dolosos por armas de fogo, por exemplo. Menos estupros. Mas é lógico que isso, nesse momento, não interessa. Então, vamos tocar o terror, vamos dizer que está. E às vezes isso é ruim para o país. Se as pessoas pudessem comentar algo positivo, que estamos avançando em alguns setores, seria melhor para minimizar as desigualdades. As pessoas estão comentando de ontem para hoje, né? Que triplicou o caso em Santa Catarina, que abriu. É lógico, vai ter maior testagem, nós vamos ter várias pessoas com essa Covid. Tem uma testagem maior, o que aconteceu na Coreia do Sul. Testou bastante, sabia, isolava, de algum modo ia minimizar o impacto. Agora, vocês sabem, nosso país, normalmente, é continental. Tem lugar que os velhinhos não querem ficar em casa, por exemplo. Qual é a maior baixa? Nos velhinhos, nas pessoas idosas. As pessoas que têm alguma comorbidade, vai ter baixa. Mas, novamente, do total e dos impactos que nós vamos ter, o Brasil vai sair razoavelmente bem dessa situação. Novamente, nossos sentimentos às pessoas que perderam familiares e amigos, isso é muito triste, mas óbvio, né? Nós temos que caminhar. E lógico que depois disso também, o que é importante, o setor de hospitais vão ter vários equipamentos podendo ser reutilizados. Então, de algum modo, esta pandemia vai trazer alguma coisa positiva. E não é ser uma poliana, né? Achar que tudo é bom, que morte é bom, óbvio que não. Mas se nós tivermos uma postura um pouco mais positiva, isso é bom para o país e para as pessoas, inclusive. E a postura tem que ser do presidente, dos governadores, dos prefeitos e da imprensa responsável. Vocês estão sendo responsáveis em divulgar. Talvez muitas dos assuntos que estamos falando não seja adequado para alguns meios de comunicação que querem derrubar o governo, por exemplo. Ou o governo federal, estadual, municipal. Lembrando que esse ano tem campanha, né? E é óbvio, né? Tudo que está sendo feito, fizeram um bloqueio total nas vias aqui de São Paulo, em algumas vias. Deu errado. Paralisou a ambulância. O pessoal que ia trabalhar não chegava. Então vamos ter que se adequar. Percebe que não tem uma fórmula mágica? É algo que nós estamos Agora, tateando para chegar lá. agora, professor, nesse momento é papel da imprensa mostrar tudo que está acontecendo, né? Então, diante aí, às vezes, de um desarranjo em muitos setores, isso tem que ser mostrado também.
né? Pode Sim. parecer que muitas vezes um determinado veículo ou outro queira derrubar, não. Esses veículos eles estão sendo críticos com a realidade, eles estão cobrando, né? Que é o papel da imprensa. O nosso papel é cobrar dos governos ações efetivas para que menos pessoas morram, né? Para que a gente não, Sim. muitas pessoas vão morrer e tal. Tudo bem, mas assim, quanto menos pessoas puderem morrer, melhor, porque essas pessoas têm parentes, tem pessoas que vão sofrer nesse momento, né? Então, assim, muitas vezes a postura da imprensa, ela tem que ser crítica mesmo, ainda mais num momento como esse, porque é preciso se tomar medidas para que respiradores, equipamentos, para que os hospitais atendam de uma maneira geral, de uma forma mais eficiente. O que a gente está vendo nesse momento problemas em vários estados. Você tem lá no Maranhão, por exemplo, com lockdown, você tem no Amazonas, né? A própria rede aqui de São Paulo, ela já está chegando a um momento, né? Tanto que o governo está fazendo lockdown, mas assim, ainda tem, né, vagas e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco da perspectiva do direito, né? Por exemplo, muitas vezes Tocou num ponto crucial. Você tocou num ponto crucial. É, os estados e alguns municípios, durante muito tempo, vocês da imprensa responsáveis sabem disso, delegaram a segundo plano na área da saúde. Como é que num estado gigantesco, como o Amazonas, as pessoas têm que fazer covas coletivas com um caixão em cima do outro? Um dos maiores estados do ponto de vista territorial do nosso país. Como é que, em algumas capitais, você tem apenas cento e poucos leitos de UTI, guerreiro? É um negócio absurdo o descaso dos governos, vários governos, durante muito tempo, fizeram essa situação chegar nesse ponto. Agora parece que querem buscar um equilíbrio do ponto de vista de dados. Onde tem bastante UTI, o isolamento pode ser minimizado. Onde está super saturado, tem que ter parado, tem que ter provavelmente o lockdown. E também tem que ter o sistema de empréstimo de UTIs, como aconteceu na Europa. Pô. A Alemanha recebeu pessoas de outros países. A gente pode fazer isso aqui? Óbvio que pode. Mas, novamente, batemos naquela questão do que é conveniente. Eu quero ter lucro, eu não quero ter problemas. Se você não sabe, eu trabalho no Ministério Público Federal aqui em São Paulo. Nosso procedimento começou a investigar a situação da Covid aqui em São Paulo. Foi falado com um médico da Universidade Federal de São Paulo, Eduardo Bittencourt, tem até um vídeo interessante para vocês poderem assistir. Lá, isso estou falando 2, 3 meses atrás. Ok? Então, novamente, a informação que chegou para a gente, que os hospitais privados não queriam receber Covid, mandar o Sistema Único de Saúde. Ô, guerreiro, aí não, né, filho? Vai lotar o Sistema Único de Saúde. É a questão do diabo do lucro. Você está falando da Constituição. A Constituição determina que a saúde é um direito de todos, dever do Estado. E pode haver a coparticipação, inclusive pode haver requisição de UTIs por parte do governo federal, estadual, e distrital e municipal, para haver esse equilíbrio. Óbvio, nessa implantação dessa manutenção, os municípios às vezes não querem dar o braço a torcer porque vão deixar de receber verba. Olha aí novamente o ser humano do mal que pensa em receber verba ao invés de pegar o seu paciente e passar para um município vizinho que tem condição melhor de atender. Sabe a questão da humanidade? As pessoas às vezes esquecem a questão da humanidade. Tem recursos, você falou bem, já estão sendo investigados desvios de verbas em compras superfaturadas de materiais, de equipamentos de respiradores, o que é um absurdo numa situação como essa. Você teve dados há pouco tempo atrás de pessoas furtando, roubando álcool em gel, fraudando álcool em gel, fornecendo inclusive para a polícia álcool em gel falsificado. Então, percebe? O ser humano é do mal. Voltando do ponto de vista constitucional, a Constituição assegura a saúde para todos. O equilíbrio que tem que haver é como vai ser usado os recursos que vão chegar, e agora foi aprovado o orçamento de guerra, para que os municípios, o Estado, DF e a União usem adequadamente as verbas. Recentemente tivemos aí importação de produtos chineses, veio no preço adequado, foi dispensada a licitação, e aqui vai um aviso para o pessoal do mal. A polícia, a MP, está de olho, equipamentos superfaturados serão investigados. Não tem para onde sair. O dinheiro chegou e foi para onde? De que modo isso é adequado? O papel de vocês é importante de verificarem onde existe o uso adequado desses hospitais de campanha, se a ocupação está adequada. Esses dados não são divulgados às vezes, né? Professor, vamos continuar esse assunto e falar sobre aí o direito constitucional. Depois a gente vai. Estamos de volta com a Alesp Conecta. Hoje nós estamos falando sobre direito constitucional e as mudanças no direito durante
e pós a pandemia. Eu estou aqui com o professor Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional do Damásio Educacional. Professor, falando um pouco do tema de hoje, quais são as principais mudanças do direito durante e pós a pandemia? Vai mudar muita coisa, né, na legislação, no direito? A gente já está vendo mudanças na legislação, mas assim, como que fica o direito, né, como matéria de estudo, como a aplicação na sociedade de uma maneira geral? O que vai mudar nessas relações? Muito bem, muito bem. Nós tivemos agora uma intensificação das comunicações eletrônicas. Então, isso é muito importante. Os processos são processos eletrônicos, trabalho remoto, a produção maior, inclusive, em trabalho remoto, a questão da mudança do mercado de trabalho. Muitos empregos serão esquecidos do ponto de vista da estrutura física de uma loja para mudar para o comércio eletrônico. Isso é um impacto econômico, né? Como é que eu vou comprovar ou não se tem hora extra no trabalho em home office? Quem é que vai pagar o pacote de dados, o equipamento para a pessoa trabalhar, do ponto de vista ainda das situações jurídicas, né? Servidores públicos poderão manter em trabalho remoto alguns auxílios, como auxílio alimentação, hora extra, férias. De que modo houve esse impacto? Então, se você lembrar, recentemente, os policiais e a área da saúde, esqueçam férias, eles estão trabalhando full time. Então, isso é uma mudança. Posteriormente, deve haver um equilíbrio do ponto de vista das comunicações, papel da imprensa nesse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal em alguns processos que envolvem atos do governo, por exemplo, né, evitar nomeações, distribuir adequadamente a competência, quem é que mexe com o quê, o município pode mexer com isso, o Estado pode mexer com aquilo, a União em outro sentido. Então, nós vamos ter... Aliás, a dica é o seguinte, se você gosta de direito constitucional, na internet você tem um site do Supremo Tribunal Federal, você encontra a Constituição comentada. Então, se você colocar em qualquer site de busca, por exemplo, no Google, CF comentada pelo STF, você clica lá, vai ter um link de decisões do Supremo em relação a alguns artigos. Por exemplo, no artigo 1º tem lá a dignidade da pessoa humana. Decisões do Supremo em relação à dignidade da pessoa humana nesse período de pandemia. Fornecimento de remédio, internações, transferência, os dados das pessoas com relação à intimidade. O artigo 5º, importante, direito à vida, no artigo 5º. Artigo 7, as relações trabalhistas do artigo 7º. Lá na frente, da ordem social, saúde, educação, etc. Essa questão do Enem vai retardar ou não, essa questão das eleições vão adiar ou não. A tendência é que até o segundo semestre, essa questão toda esteja minimizada, como está acontecendo agora na Alemanha, que está abrindo um pouquinho, a Itália e assim por diante. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter um equilíbrio na contaminação, a estabilidade, diminuição das mortes e vamos voltar à normalidade. Então, do ponto de vista constitucional, mudanças interessantes com relação às relações trabalhistas, o excesso do ativismo judicial, o Poder Judiciário julgando muitas coisas de acordo com o que é estimulado pela imprensa, isso também não é muito adequado. Não acho adequado alguém ter acesso a exames de saúde de uma pessoa. Por exemplo, Celso de Mello está doente. Quero saber quem operou, qual remédio que ele tomou, de que modo os julgamentos que ele está realizando podem interferir numa empresa de fornecimento de equipamentos médicos que, de algum modo, ele pode ter beneficiado ou não. Então, esse é um problema grave, né? A intimidade, até que ponto eu posso exigir que alguém demonstre se teve a doença ou não, se é para proteção da coletividade ou para proteção apenas para a questão de divulgar dados pessoais. Esse é um dado interessante. Vocês falaram há pouco tempo atrás da divulgação de dados, o controle que a China fez com relação à mobilidade das pessoas pelo controle do celular. Será que isso interfere na intimidade? Interfere na intimidade até que ponto, né? Saber onde a pessoa está com aquele celular naquele dia. E se aquela pessoa está fazendo uma investigação e por conta disso foi prejudicada na investigação? São questões pontuais, mas que vale a pena a gente ficar esperto, né? Relações constitucionais nessas decisões judiciais e de que modo isso pode prejudicar ou não o indivíduo e a coletividade. É um momento diferenciado, né? Nós vamos ter muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. Novamente, do ponto de vista positivo, o avanço e incentivo na pesquisa universitária dos países em conjunto. Dado negativo, as pessoas que tiveram lesões e as pessoas que faleceram. Muito triste. A economia que decaiu.
Aí vai aquele dado, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Quem mora nas comunidades, às vezes ele quer se alimentar. Para se alimentar, ele tem que sair, não consegue ficar lá. Então, às vezes, as pessoas não entendem, fica lá, não é bem assim. Agora parece que estão pagando auxílio emergencial, as pessoas estão fornecendo cestas básicas, mas mesmo assim, o local que as pessoas às vezes vivem é um local totalmente insalubre. Se ele ficar lá, vai ficar mais doente que se estivesse na rua. Essa é uma coisa que nós temos que entender também. O desequilíbrio social afeta todo o sistema jurídico. Então, passo a passo, estamos evoluindo. O que eu fico feliz é que muitas pessoas descobriram que agora existem empregadas domésticas, que existe um lixeiro que passa todo dia e não para de trabalhar, que existe o enfermeiro, o médico, o coveiro, que até pouco tempo atrás o pessoal nem dava bola, né? As pessoas, ao que parece, começaram a ter a importância o alter, isso é bom também, conversar com as pessoas, ajudar o vizinho que não pode sair. Então, de algum modo, tudo que tem de ruim aí, alguma coisa boa vai sair dessa pandemia. Triste é que a gente não sabe, no momento adequado, dar valor a isso. E, às vezes, tem vários interesses por trás que nós não sabemos, interesses econômicos, né? Recentemente foram divulgados, né? Mesmo uma pandemia como essa, os bancos tiveram lucro. Ô, Guerreiro, um monte de loja fechada, um desemprego desgraçado, e os bancos tiveram lucro, Guerreiro. Reverte grande parte desse lucro para combater. Você percebe aquela coisa da hipocrisia? O pessoal fala uma coisa, mas faz outra. Mas são situações que têm a ver com o ser humano, né? Ninguém é perfeito, né? Professor, rapidamente a gente está encerrando o programa já. Falar um pouco sobre o direito à intimidade. Se eu puder falar em uns 30 segundinhos, direito da intimidade, o que muda? Importante é o seguinte, gente. A intimidade é o que nós temos, que só pode ser violada com respaldo judicial. Então, pode ser feita interceptação telefônica no seu telefone com autorização judicial. Então, para violar a intimidade, só com autorização judicial ou se você mesmo abrir mão da sua intimidade. No mais, deve ser resguardada sempre a intimidade, porque é um valor previsto na Constituição. Está na Constituição, direito à intimidade, no artigo 5º. No mais, eu espero que todos tenham esperança, que é a esperança que nos move. Vamos sair dessa. E, lógico, né? Fique com Deus. Um abraço. Sucesso a todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Erival Oliveira, e o programa Alesp Conecta de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, e até um próximo programa discutindo um outro assunto aí de relevância para a sociedade. Tchau.